Expo Inovação 2024, plena inovação. Estou aqui com a minha mesa cheia, recheada aqui também de bons amigos e bons convidados. Estou aqui com o pessoal do Sebrae. Dani, tudo bem? Jaime, Alexandre. Deixa eu começar parabenizando vocês pela Startup Summit, porque eu sei que vocês também estão envolvidos. E foi um evento maravilhoso, o Alexandre até um pouco mais diretamente. Estava lá com todo o time, a gente estava com o stand aqui da cidade, né, Dani? Foi maravilhoso. Então, primeiro, parabéns, evento top. E segundo, o que vocês estão achando aqui da Expo Inovação? Tá calor, né, Dani? Isso a gente não previa. Alexandre, que é nosso convidado aqui. Bem-vindo aqui, Alexandre. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite, obrigado aqui o Jaime e a Dani também. Cara, tá muito bom o evento, né? Como eu falei ali na abertura, né? A gente tem visto cada vez mais esse movimento de ecossistema forte aqui em Joinville. O trabalho está sendo realizado já há bastante tempo, o que é ótimo, né? A gente fala que ecossistema é maturidade, né? Não é da noite para o dia que nasce ecossistema. Verdade. Às vezes o pessoal pensa que em 3 anos vai conseguir botar um ecossistema no ar e não é, cara. É 10, 15, 20, 30, 40 anos. Né? Então, e o trabalho aqui está sendo feito, né? Tem continuidade, não está parando. Isso que é o importante. Às vezes a gente começa algo, dá aquela desanimada e para e fica um hiato. Né? Então o trabalho que está sendo feito está com a continuidade. Então a gente vê essa maturidade cada vez maior, vê as ações, até comentei, né? O Ágora tem um papel ali, aquele local é um coração do ecossistema, o Uni agora, todas as iniciativas das incubadoras. Então assim, cara, estou muito feliz, né, porque eu falo de ecossistema, eu estou brincando que estou 12 anos já nesse papel aí de agitador de ecossistema, né? E é muito bom ver esse resultado, né? Que eu me sinto parte disso aqui também, né? Legal, fico feliz. Ô Jaime, o Sebrae é importante parceiro, né, para a Expo Inovação desde sempre. E eu queria que você falasse um pouco da importância, né, do Sebrae, da importância de todo esse ecossistema, né, que o próprio Alexandre falou, e os atores envolvidos, porque esse é um evento feito a muitas mãos. Isso. Então, a gente acompanha aí desde a primeira edição, né, o Sebrae participando de várias formas lá no começo, quando a gente participava do conselho. E nessa mesma vibe aí que o Alexandre fala, é muito gratificante para nós hoje, desde aquela época que o Alexandre era o grande incentivador da inovação, trabalhando no ecossistema. A gente trabalhava aqui de uma forma muito menor, até porque era muito local, enfim. E aí nós começamos lá a fazer eventos, todo mundo passando o chapéu, todos os atores do conselho, enfim, de uma forma muito modesta, começando o embrião lá do que seria um evento que a gente pudesse começar a trabalhar com essa governança aí, começar a sensibilizar, né? Então, para nós hoje isso aqui, a gente teve uma virada de chave muito grande no ano passado, que ela foi importante quando a gente mudou o evento, mudou a organização, mudou o modelo e mais do que isso, a gente mostrou para o ecossistema em conjunto que isso é possível, que a gente pode fazer um evento grande do tamanho que Joinville merece, do tamanho que o ecossistema merece, da visibilidade que a cidade precisa e tal. E o ecossistema todo veio junto, né? Essa governança está junto com isso. Então a gente tem aí, se eu for nominar todas as entidades que são parceiras nesse processo, eu vou esquecer alguém aqui, né? Mas realmente é feito a muitas mãos, né? Hoje a gente tem uma Softville que lidera a parte de organização do evento, de estruturação do evento, mas a gente tem, eu acho que um apoio e uma participação muito grande de toda a governança, né? E isso eu acho que talvez é o que é mais rico, porque isso dá uma musculatura muito forte para esse ecossistema, que é o que o Alexandre fala da maturidade, né? Então essa maturidade que a gente vai adquirindo vai nos tornando imbatíveis aí, né? É aquela história que o foguete não tem ré, né? Então daqui para frente a gente só vai criando mais musculatura, mais maturidade, vai crescendo de uma forma orgânica aí, mais planejada, enfim. E aí eu acho que esse é o grande ponto, né? E o Sebrae é um ator, um dos atores, né? Claro que a gente tem uma estrutura, tem alguém olhando isso de forma estadual, que é o Alexandre e a equipe lá, enfim, apoiando e trazendo também algumas soluções e ferramentas que possam estar contribuindo com esse fomento todo, né? E aí a gente vai fazendo isso com mais facilidade, trazendo com toda essa credibilidade que a gente também tem num trabalho que a gente faz de bastidores que muitas vezes não aparece, que é o estratégico também de tudo isso, né? Tem uma estruturação em termos de Estado, de desenvolvimento dos outros ecossistemas,
que a gente aqui também trabalha como região, né? A gente não trabalha só Joinville, trabalha Jaraguá, trabalha São Bento, trabalha Mafra, trabalha a E nossa... ainda tem esse desafio de olhar, né, para Isso, todos esses locais. Né? Então hoje aqui já está um evento muito compartilhado com a região. Nós temos pessoas de Blumenau, de Florianópolis vindo, de Itajaí, os outros ecossistemas estão olhando e participando conosco aqui. Então isso é bem legal também. Legal. Ô Dani, você falou de bastidores, né? Você também é uma pessoa que aí, com o papel do Sebrae também ajuda nos bastidores, apoia, enfim, de alguma forma está muito junto, né? Uma das mãos nessas muitas mãos. Queria que você falasse um pouco, né, até do teu olhar de chegar aqui e ver tudo isso realmente se materializando, né? Sim, parece um sonho realizado, né? A gente vem conversando da Expo Inovação, termina uma, a gente começa a outra, assim como o Alexandre está acostumado lá com o Startup Summit. Então a gente já estava pensando nesse evento em novembro, quando a gente encerrou, né? E desde o ano passado, quando a gente torna a Expo Inovação nesse tamanho, com a proporção de ter feira, além da parte de workshops e seminários, é um desafio, né? Porque você tem que começar a articular de outra forma. E pra gente, assim, foram reuniões intensas, e só que mostra o entrosamento desse grupo. Então, a gente vinha reunindo aí a cada 15 dias, agora no final ali o GT toda semana, e todas as instituições com comprometimento da entrega. Então, hoje você vê aqui na organização, claro, a Softville à frente, né, com os staffs, mas a parte estratégica, está todo o ecossistema, a nossa governança ali representada, está nesses bastidores e vibrando com cada acerto e tentando corrigir qualquer erro que possa acontecer aí no caminho. O que é normal, né? Para um evento desse tamanho, Sim. né? Ele foi tomando proporções, ele praticamente saiu de 400 para 4.000 pessoas, né, 2022 para cá e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre o nosso estado, né? Porque a gente também vive um cenário muito bom no estado aí, a gente olha para todo mundo mesmo, né? Parece que cada um fazendo a sua parte. Por exemplo, o Sebrae é parceiro de muitos desses municípios, e eu falei no começo ali do Startup Summit, porque também é uma ponta de tudo isso, né, Alexandre? Quando a gente olha para o estado hoje é uma grande referência no Brasil, né? Eu estou vendo ali o foguete não ter ré, realmente não, mas ele cai. Ele cai, né? Boa. E se não tiver um trabalho bem feito, de continuidade, né, a gente, assim, tem outros ecossistemas também trabalhando, né, então a gente tem que continuar o nosso trabalho, né, não pode parar. Com a mesma seriedade. Exatamente, né, não é porque chegou numa fase que acabou. Ecossistemas, eles vão se reciclando, inclusive, né, então... Às vezes você está com um ecossistema bem maduro, daqui a pouco você começa a ter uma queda se o trabalho... O que é uma preocupação nossa, inclusive, né? Assim, a gente tem eu brinco, a gente tem uma safra de empreendedores que nasceram as startups na pandemia, por exemplo, que tem características diferentes de empreendedores de outras épocas, né? Então a gente está monitorando isso. Nas universidades, né? O que está acontecendo com as universidades, para que tenham novas ideias. Né? Então, tem que ficar sempre ativo, né? Pegando a jornada completa do empreendedor, trabalhando aí também a segmentação, porque cada cidade tem o seu forte, né? Então, aqui a indústria, o agro. Então, o bom do nosso estado também tem isso, né? De ser um estado diversificado, e isso também ajuda para as startups, que a gente também tem startups de todos os setores, né? Mas é um trabalho contínuo, que não pode parar. Então, não é porque nós estamos hoje como um bom ecossistema em nível nacional que tem que parar. Eu acho que agora o que eu tenho falado, o que eu falei na abertura a gente tem que pensar agora, não mais se comparar no Brasil, né? Vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer para fora agora, né? Santa Catarina ser reconhecida como um ecossistema mundial, né? Eu acho que esse seria o nosso objetivo, e eu tenho com todo mundo que eu converso, da CAT e dos outros parceiros nossos, é muito em cima disso, né? O governo, o FET também tem essa visão, né, de como transformar a marca Santa Catarina numa marca internacional, né? Então, tem um trabalho agora para fazer para a gente chegar nesse nível também, né? De melhorar, trazer empreendedores para cá para o estado de outras regiões, de outros países, para ter essa diversidade, como o Israel tem, né? Então, tem esse trabalho para a gente cada vez mais ter um ecossistema cada vez mais maduro, né? Que ainda, assim, nós estamos bem no Brasil, mas beleza, então somos o melhor da Série C. É um parâmetro, não deixa de ser um parâmetro, né? Esse é o parâmetro. Nós somos o melhor da Série C. Sim, é um parâmetro. Até a Champions League tem muito chão. Tem um chão. Ô Jaime, aproveitando esse gancho do Alexandre, como é que o Sebrae
ele continua sendo um parceiro importante para isso, né? Você falou quase que tipo, ó, deixa o ego para fora, porque tem muito trabalho, né? Mas como o Sebrae continua sendo esse grande parceiro para que isso aconteça, para a gente sair aí desse patamar de série C, vamos chamar assim, para continuar subindo. Eu acho que tem um papel aí que a gente faz em conjunto, né, no Estado, que é a gente fazer um trabalho com todos esses ecossistemas, mesmo aqueles que são incipientes ou que ainda estão em estruturação, né? Nós temos que fazer a maré subir para todos, mas ela age um pouco diferente. Todo mundo precisa saber nadar, né? Então a gente faz um trabalho no resto do estado que é trabalhar também aqueles que estão numa fase muito inicial, que a gente precisa mapear, começar a constituir governança, que tem potencial, precisa organizar, que estão talvez numa fase de E lá, né? Para que a gente faça com que estes também comecem a respirar um outro ambiente, e aí essa massa toda vai girar e encorpar mais o nosso ecossistema, né? Então isso o Alexandre coordena lá com vários projetos que a gente tem, e nós trazemos muito isso para a nossa região, até pela riqueza aqui que nós temos de PIB. Nós temos o Jaraguá, que é muito forte, nós temos Joinville, que São Bento um pouco menos, mas também aí em crescimento, né? Mafra lá em cima trabalhando também. Então a gente leva para todos esses nossos parceiros um pouco dessas soluções e ferramentas para a gente trabalhar o desenvolvimento. Então, quando eu digo que tem essa parte estratégica, é que a gente está olhando a floresta um pouco mais de cima. Sim, então perfeito. Nós temos que olhar o todo. Olhando de drone, né? A gente, claro, Joinville é muito forte, é legal, tá, mas a gente tem que olhar os nossos vizinhos, os nossos parceiros, para crescer como região, né? Cresce como região, e depois cresce como estado, e depois cresce para fora, né? Então isso eu acho que a gente tem conseguido levar, né? Prova disso é os ecossistemas que tem de Blumenau, de Itajaí, que estão vindo aqui porque eles bebem dessa água também, e também tem uma equipe fazendo isso lá. Né? É verdade. Então a gente tem isso estruturado, e isso acho que é bem importante também. O perfil do empreendedor inovador, ele é diferente em cada região, né? Então, assim, o perfil que a gente tem lá em Florianópolis é diferente do perfil do empreendedor inovador aqui de Joinville. E aí cabe a gente tentar entender esse cenário, né? e aplicar da melhor forma para desenvolver eles da forma que eles vão reagir aí da melhor forma. Isso foi assim desde sempre? Porque isso é cultural no nosso estado, né? A gente tem cada estado, cada cidade acaba tendo a sua referência industrial, agro e tal. E como é que o Sebrae sempre conseguiu lidar com isso? Porque é um desafio e tanto, né? Tem a questão de maturidade também significa isso, né? Sim. Então, quando a gente pegou as primeiras turmas do nosso programa lá em 2012, 2013, era outro tipo de empreendedor. O que a gente vê agora é um outro totalmente diferente. Então, assim, também tem muito conteúdo disponível, então o empreendedor já fica mais capaz. Isso depende do empreendedor, né? A gente tem empreendedores bons e empreendedores ruins também, né? Mas o que eu vejo agora, né? Muitos empreendedores que já empreenderam 1, 2, 3 vezes, já tiveram êxitos, já voltaram para um ecossistema, então a gente começa a ter. Então, isso melhora muito. Mas não podemos deixar de lado também de fazer um trabalho forte em universidades. Eu tenho tido percepções bem negativas dentro das universidades, assim, das alunos que então, assim, não se programam para empreender, por exemplo. A universidade agora está tentando voltar a ajudar, e teve um gap muito grande das universidades. Várias delas ficaram muito tempo sem estar envolvidas com o mercado, com o negócio, com o empreendedorismo. Agora a gente vê um movimento muito forte das universidades voltar. Só que as universidades estão voltando, mas os alunos não estão colaborando muito. Então tem eu não sei se é uma briga de gerações, né, milênios e gerações Z, Y e tal, mas tem me causado um certo espanto o nível de empreendedorismo desses alunos, assim, muito baixo, pouca maturidade. Então, assim, talvez a gente tenha que fazer um trabalho lá nas escolas básicas, porque algumas coisas da universidade estão me assustando. Sim. Eu bati um papo com o Sacani aqui, o Serjão, né? Sim. E a gente estava falando sobre isso, que ele é um cara que furou bolhas, né? Então ele é um cara que é conhecido pelo filho e pelo pai. Não é muito comum ser jogador de futebol, né? E o Sacani conseguiu furar essa bolha, até usando a internet e tal, alguns canais que ele usa. E a gente tem esse problema hoje geracional, inclusive da educação, que a educação base tem sido muito falha, né? Que já é histórico do nosso país, né? E aí acaba refletindo talvez nessa sua fala. É preocupante, assim, com alguns alunos que eu tenho conversado,
me causa um espanto o nível de maturidade de algumas pessoas que estão na universidade, né? Que deveria, assim, se ali é onde temos 2, 3% chegando e aquele é o melhor, tem algo de errado acontecendo aí no meio do caminho. Isso reflete depois para vocês na acesso a programa, acesso a apoio? Vocês... Sim, Tudo, né? completamente. Total, né? A gente estimula os programas de ideação, principalmente, que é a boca de funil ali. E a gente vinha conversando sobre isso, assim, que está cada vez mais difícil você conseguir fazer um filtro em que você tenha candidatos realmente com potencial ok. A qualidade tá assustando um pouquinho. Passa por passar para tentar ajudar durante o processo, mas deveria chegar muito mais bem preparado. Nós somos um ator que faz essa promoção, mas nós precisamos ter recepção do outro lado de participação, de envolvimento, né? E eu acho que isso é tanto quando a gente faz uma ação que é direta lá para o empreendedor na ponta, mas também quando a gente também trabalha no estratégico com a governança, né? Você desenvolver essa governança, trabalhar também é um trabalho árduo, né? Porque essas ações também precisam ser organizadas, também precisam de liderança, e a gente às vezes também se pega nesses dilemas aí de você conseguir fazer esse ecossistema trabalhar conjunto, Sim, um evento como esse, né, acaba tendo também um pouco desse papel educacional, né, de trazer novas informações, porque no final das contas a gente tem que sair daqui com insights, né, porque uma palestra de 1 hora, meia hora, ela não vai te entregar tanta coisa, mas te dá insight para você ir buscar, né. Eventos são muito importantes para o desenvolvimento do ecossistema. Eu sempre usei isso como um mantra dentro do Startup EC, de sempre fazer eventos. É uma das ferramentas. Eu me lembro em 2013, nós na Expo Gestão, né, fazendo lá um meetup, né, dentro da Expo Gestão, eu sempre usei eventos para fomentar o ecossistema. Então é uma plataforma que funciona muito bem. Então, a casa lotada, empreendedores, crianças, a troca, né? Crianças. Então aí a gente começa a fazer uma formação. É a curiosidade que pode dispersar, é um negócio que pode nascer. Ativando, né? É a faísca, né? Ativação o tempo inteiro, né? Um ponto alto esse ano nosso, né, do Sebrae, foi oportunizar que pelo menos 30 startups estão aqui com o apoio do Sebrae Startups. Então, eu acho que isso foi um diferencial também para essa edição da Expo Inovação 2024. Então, nós temos aqui 30 startups, né, com o apoio do Sebrae e 12 negócios tradicionais com base tecnológica. Então, também querendo furar a bolha, trazer essas empresas para que elas comecem a respirar mais desse universo e entender isso como um potencial de crescimento. Legal, e muito importante essa sua fala, porque é um outro lugar que também vocês têm apoiado, né, e que às vezes passa muito despercebido, né? Mas não é verdade, porque os próprios empreendedores também valorizam isso, né, Dani? Eu sei porque eu falo com outros empreendedores e eles às vezes esperam esse programa quando ele acontece, né? Não é sempre que vocês conseguem, mas eles valorizam muito quando acontece, né? Essa parceria, essa troca, né? De alguma forma. Gente, eu queria liberá-los aí, porque eu sei que vocês têm um tempo. Agradecer, né, ao Sebrae por toda a parceria e por ser uma das várias mãos que tem esse evento acontecido. E qual a expectativa para fechar aqui de vocês para o evento, Dani? É gerar networking, oportunizar principalmente para o nosso público, né, como o Sebrae de micro e pequenas, que eles possam gerar nota fiscal. Eu estou buscando pelo menos umas 5 startups por ano que vem. Aí, ó. Já tem uns 10 aqui no bolso. Opa, o funil já começou. E a geração de negócio para essas startups que estão expondo aí, a gente acredita muito nisso, né? Então isso aí é injeção na veia deles, né? Muita ativação boa para eles e o próprio, eu acho que a solidificação do próprio evento, isso aqui é mais uma etapa dele, né? A gente virou uma chave ano passado, a gente está solidificando o evento. Agora ele vai fazer parte do calendário da cidade definitivamente, né? Então isso também é importante. Muito bom. Gente, obrigado. Plena Inovação, Expo Inovação 2024.